Era e saiu o edital do concurso do TJ de São Paulo. Cara, ninguém tava esperando esse edital, pelo menos não pra agora, né? A gente tava esperando um pouquinho mais pra frente, mas o edital saiu e agora resta a gente analisar essa prova, saber pra quem é, saber pra quem não é, traçar estratégias pra você estudar, e é isso que vai acontecer nesse vídeo de agora. Salve, salve, galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, e dessa vez a gente vai fazer uma análise objetiva do edital da prova do TJ de São Paulo e também falar pra quem é, pra quem não é essa prova, se interessa pra você, se pode encaixar com o que você vem fazendo aí para outro concurso, se não compensa, enfim, a gente vai tratar tudo sobre isso nesse vídeo de hoje, mas vamos nessa, deixa eu colocar aqui o edital na tela para vocês, o edital do concurso do TJ de São Paulo, que eu já adianto para vocês, baita de um edital, viu? Baita de uma prova, inclusive é uma prova que eu recomendo muito para as pessoas que ou estão começando ou já estavam estudando, já tem uma certa base ali para outros concursos, mas querem dar um tiro aí no concurso do TJ de São Paulo por algumas especificidades que essa prova tem, mas antes de tudo, vamos entender aqui como é que vai funcionar esse edital. A gente teve edital tanto para a parte do TJ capital quanto para a parte do interior. Normalmente esses editais são separados, mas nesse caso aqui, os editais vieram juntos e é sempre a VUNESP que elabora essa prova que sai muito rápido, porque como eles trabalham com dispensa de licitação, então a prova acaba saindo muito rápido mesmo. A gente, quando começa a ter notícias, a prova já vai acontecer, então é isso que está acontecendo aqui no TJ de São Paulo. A gente tem em relação ao quadro de vagas aqui, 300 vagas para a comarca de São Paulo, e aí tem os pingadinhos de vagas para as comarcas do interior aqui. Cabe a você dar uma olhada na comarca que você tem interesse para dar uma olhada quantas vagas tem. Porém, fica de olho, porque na realidade no concurso do TJ de São Paulo, e aqui vem o primeiro ponto pelo qual eu considero que é uma excelente prova para você dar um tiro se você está estudando para outras provas e tá olhando assim a perspectiva e vendo que talvez possa essas outras provas demorarem, ou eventualmente se você quer começar a estudar para concurso por causa dessa prova, porque o concurso do TJ de São Paulo, ele costuma nomear muito mais do que o número de vagas, ele costuma zerar, na verdade, a lista. Eu vou mostrar para vocês lá embaixo depois o quadro geral de pessoas que são convocadas para a segunda fase, e esse quadro costuma zerar. Então olhar aqui essas 500 e poucas vagas que a gente tem, cara, nem de longe considera esse número aqui o número que vão ser, de pessoas que vão ser chamadas ao longo do prazo de validade do concurso. Na verdade, eles vão chamar muito mais do que isso daqui, beleza? Mas já é uma quantidade de vagas muito interessante, né? Então são 300 vagas aqui em São Paulo capital e aí vem os pingadinhos nas outras comarcas, né? 20 em Santos aqui, enfim, aqui tem Atibaia, 3, aí tem mais 20 aqui em Campinas e assim por diante. Porém, como eu disse pra vocês, a gente vai olhar um quadro lá embaixo que representa muito mais a quantidade de pessoas que devem ser nomeadas ao longo do prazo de validade desse concurso aqui, beleza? E aí, em relação a essa prova, outra coisa que eu queria conversar com vocês é a formatação dessa prova, que é outro fato pelo qual eu considero interessante das pessoas que estão começando fazerem essa prova aqui ou de pessoas que estão ali atirando para outros concursos. Por quê? Porque essa prova aqui, ela não tem redação. Então, ela é uma prova que costuma ser uma prova um pouco mais prática, de um conteúdo um pouco mais específico, para quem está começando agora ou para quem estava estudando para outras provas, não ter que se, digamos assim, se desviar muito do conteúdo que você está estudando para outros concursos. Muitas vezes, em algumas provas de outros concursos, você acaba tendo que se desviar muito, acaba tendo que estudar outras matérias muito específicas, ou acaba tendo que estudar redação também, e acaba tendo que fazer, enfim, conteúdos que não estão muito ligados ao conteúdo que você está estudando. Ou mesmo para você que está começando, você tem que se focar numa prova objetiva e numa prova de redação, muitas vezes também é complicado. No caso do concurso do TJ, não. É um concurso que você só tem a parte objetiva, e essa segunda prova aqui é uma prova de digitação, não é uma prova de redação, essa segunda etapa aqui, prova prática. E é uma prova de digitação que não costuma eliminar muita gente. Na verdade, assim, mesmo que você nunca tenha treinado, mesmo que você digite ali, como a gente brinca, catando milho ali, a tendência é que você não seja reprovado nessa segunda fase, porque todo mundo, assim, todo mundo não, né, claro, mas assim, 99% das pessoas são aprovadas nessa segunda fase e, assim, se você, mesmo que você digite igual um velhinho ali, você vai conseguir. Então, na prática, no duro, a gente tem uma prova objetiva. É isso o concurso do TJ de São Paulo. A parte prática elimina, claro, e tudo mais, a gente sabe, mas, assim, se você se dedicar minimamente depois que você tem o resultado da parte objetiva e você percebe que você foi convocado, a chance de você ser reprovado, ela é muito pequena. E é um concurso que paga um excelente salário, né? Um concurso para nível médio, lembrando que é uma prova para nível médio e que paga um salário de mais de 6 mil reais aqui. Como vocês podem ver, é o próprio salário do edital aqui, mais de 6 mil reais. Então, assim, a gente sabe que dentro, quando você entra dentro de um tribunal, a gente ainda tem muitas coisas, a gente ainda tem funções, a gente ainda tem vale e tudo mais e tal. Então, esse salário aqui tende a ser um pouquinho maior, mas pra quem só tem um nível médio, cara, eu considero um excelente salário. Eu, inclusive, tava falando o quanto eu considero os salários do Poder Judiciário interessantes em relação a outras provas, que muitas vezes as pessoas buscam mais, como o concurso do INSS, como outros concursos que a galera fica muito de olho quando sai a prova.
prova, às vezes o próprio concurso da Caixa, outros concursos, e os salários do Poder Judiciário, mesmo para nível médio nos TJs estaduais, são bons salários também e são condições de trabalho, às vezes, melhores do que você trabalhar, por exemplo, no INSS, na Caixa ou em outros concursos. Então, é um baita de uma oportunidade aí para vocês. Lembrando a data de inscrição, para vocês não perderem, pelo amor de Deus, site da VUNESP, eu sempre falo isso para vocês aqui nas nossas análises. Chegando aqui na parte da prova objetiva, lembrando para vocês que é uma prova com 100 questões de múltipla escolha, 5 itens, tradicionalíssimo. Então, assim, a gente já tem há muitos anos a VUNESP fazendo esse concurso, então a gente já tem muitas provas, a gente já tem um cenário muito conhecido. Se você quiser aí, você pode pegar aí 5 provas para trás da VUNESP para se testar, vão ser basicamente a mesma prova, inclusive o último edital do concurso do TJ de São Paulo veio um edital praticamente igual a esse daqui, então assim, a gente não tem muita dificuldade em saber como é que é a formatação da VUNESP para a realização desse concurso. E lembrando que a prova ficou para o dia 8/9 de 2024, ou seja, você tem por volta 100 dias mais ou menos em relação a data que a gente está tendo hoje, essa publicação do edital e a data da realização da prova. E, cara, dá para você fazer um estrago muito grande dentro desse prazo, porque o concurso do TJ de São Paulo é um concurso muito literal, é um concurso que vai te cobrar a legislação muito fria. Então, assim, a legislação fria, para quem não entende muito bem o que eu tô falando, é que te vai te cobrar letra da lei, letra da lei, letra da lei. Não tem muito para onde correr. Então, assim, dá para você fazer um estrago muito grande em 100 dias e conseguir chegar muito bem preparado nesse concurso, nesse prazo aqui que a gente tem até a data da prova. Inclusive, a própria VUNESP, ela já coloca dentro ali, a gente vai mostrar aqui quando a gente chegar no conteúdo programático, a própria VUNESP já coloca a quantidade de questões, dessas 100 questões aqui, que vão ser para cada uma das matérias, e ela já deixa muito claro o que ela vai cobrar em relação aos artigos também. Ela deixa muito claro que ela não vai fazer uma cobrança muito aprofundada de jurisprudência, de doutrina, vai ser realmente a cobrança dos artigos, mais a literalidade mesmo. Então, é uma prova bem mais objetiva e uma prova que dá para você fazer um estrago muito grande aqui dentro desse prazo de validade. Então, assim, falando sobre isso, uma prova com 100 questões, múltipla escolha e ficando para o dia 8/9 de 2024. Eu queria chegar aqui para comentar com vocês também no nosso quadro de convocações, que era aquilo que eu estava falando quando a gente falou sobre as convocações desse concurso e porque eu considerava que esse concurso era tão interessante para você que está começando ou para você que já tem alguma ideia aí de direito constitucional, administrativo, português, mas quer dar um tiro no concurso do TJ de São Paulo. Por causa disso daqui, galera, olha o tanto de candidatos que vão ser convocados para a capital aqui para fazer a prova prática. São 1.440 candidatos convocados somente para a capital. E aí o que acontece? Na prática, todas as vezes, assim, eu acho que todos os últimos concursos do TJ de São Paulo, ele zerou essa lista. Ou seja, na prática, o que vale não é o número de pessoas que tem, o número de vagas que tem no edital. Na prática, o que vale é isso daqui. Normalmente, todas as pessoas que foram aprovadas na segunda fase, dentre essas 1.440, foram nomeadas no prazo de validade do concurso. Porque o TJ de São Paulo é um TJ muito grande. Na verdade, é o maior tribunal da América Latina. Então, ele tem uma rotatividade de servidores gigantesca. Então, ele acaba que ele nomeia tão rápido essa galera que ele tem que lançar outro edital depois. Tanto é que eles nem chegam a fazer um concurso com prazo de validade de 2 anos prorrogável por mais 2, porque não dá nem tempo. Normalmente, eles acabam já nomeando a galera dentro do prazo de validade do concurso mesmo. Então, deem uma olhada aqui, porque dependendo de para onde você for fazer, se for para a comarca de São Paulo ou se for para algum dos interiores, vocês vão ver com mais realidade, entre aspas, o quanto eles devem nomear, porque a tendência é de zerar tanto a lista da capital quanto a lista do interior. E por isso, esse é o segundo motivo pelo qual, além do salário e além do prazo e tudo mais, pelo qual eu considero que é um bom concurso para você dar uma olhada, beleza? E aí, chegando aqui nos conteúdos programáticos, a gente já tem, como eu falei para vocês, a quantidade de questões que você vai ter em cada uma das matérias. Mas antes de chegar no conteúdo programático, eu queria lembrar para vocês que 1, 2, 3 Passei tem cronograma completo para o concurso do TJ de São Paulo e a gente tá fazendo atualização conforme esse novo edital de 2024 aqui de todo o material. Ele deve estar atualizado ainda hoje dentro da nossa plataforma. Então aproveita que a gente tá fazendo aqui um cupom de desconto para vocês que querem estudar com 1, 2, 3 Passei nessa reta final aqui do concurso do TJ de São Paulo. Inclusive, eu vou deixar aqui embaixo também uma entrevista que eu fiz com um dos nossos alunos aprovados no último concurso do TJ de São Paulo, mostrando como ele utilizou o nosso cronograma para estudar para esse concurso e como ele foi aprovado, para poder motivar vocês aí a fazerem essa prova do concurso do TJ de São Paulo. E por isso também eu considero, ele estava estudando para outra prova, assim como eu falei para vocês. E aí ele olhou pro concurso TJ de São Paulo e falou, cara, pode ser uma boa oportunidade de fazer esse concurso TJ de São Paulo. E aí foi lá, pegou o nosso cronograma da 1, 2, 3, estudou por ele e passou no concurso do TJ de São Paulo e estava sendo nomeado na semana que a gente fez a nossa entrevista. Então, dá uma olhada aí pra ver se dá uma motivada pra você estudar pra essa prova. Vamos chegando aqui no conteúdo programático, a gente tem, cara, basicamente a repetição daquilo que a gente viu no último edital do concurso do TJ de São Paulo. E por isso eu considero que é uma prova bem bacana, porque é uma prova já bem estudada, é uma prova que a galera já conhece muito bem e uma prova que a gente já sabe o que esperar dela. Inclusive, pelo
número de questões. A VUNESP é uma banca muito clara quanto a isso. Então ela já coloca que das 100 questões, são 24 questões de língua portuguesa. E essa é uma das matérias mais importantes para você em relação a essa prova. Por quê? Porque, primeiro, é um quarto da prova praticamente de português. A gente tem praticamente um quarto da prova de português. E, geralmente, é uma matéria que quem quer ir bem nessa prova, quem quer ir bem na prova do TJ de São Paulo, vai bem em português. Então, é importante que você se dedique a português, é importante que você faça as provas anteriores da VUNESP, até para você entender a forma da VUNESP de cobrança do português, para você conseguir ir bem nessa prova. Se você não tem base nenhuma, é claro que você vai fazer a base ainda, mas se você já tem alguma base, é importante, fica de olho nisso, nessa dica que eu tô passando para vocês. Fazer provas anteriores da VUNESP, beleza? Para entender como é que ela cobra o português. E aí a gente tem aqui 24 questões de língua portuguesa e tem o bloco de conhecimentos do direito. E olha aqui como essa prova ela é interessante em relação aos conhecimentos do direito, e por isso que eu falo para vocês que ela é uma boa prova para você que tá começando ou uma boa prova para você que tá querendo dar um tiro. Percebem como ela coloca aqui direito penal? Ela não coloca aqui direito penal, teoria do crime, não. Ela já é muito clara naquilo que ela vai cobrar. Artigos 293 a 305, 307, 308, 311A, 312 a 317, 309 a 333 e assim por diante ela vai colocando aqui. Isso vale para direito penal, isso aqui vale para processo penal, vale para processo civil e para todas as matérias do bloco do direito. Percebe como eles não inventam muito. A VUNESP não inventa muito. Ela não fala assim, nossa, eu vou cobrar aqui uma doutrina, eu vou cobrar aqui a jurisprudência, não. É muito claro, eles colocam aqui bem claro aqui, Constituição Federal, capítulos 1, 2, 3, capítulo tal, direito administrativo, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, coloca aqui os artigos que vão ser cobrados, coloca aqui a lei de probidade administrativa, já deixa claro o que vai cobrar. Então, assim, você consegue muito rapidamente vencer esse edital e chegar muito preparado dentro do prazo que a gente tem até a data dessa prova. Isso aqui se repete aqui em todas as matérias. A única matéria que você não iria estudar para outras provas aqui seria as normas da corregedoria que você vai precisar se dedicar em relação ao concurso do TJ de São Paulo. Mas todas essas outras disciplinas aqui você estudaria para outro edital, ou talvez você já até esteja estudando para outra prova também, beleza? E lembrando que é uma prova para nível médio. E aqui a gente chega no bloco de conhecimentos gerais, que a gente tem aqui atualidades, matemática e informática e raciocínio lógico. O que acontece? Em relação a atualidades, últimos 6 meses, galera. Não adianta estudar aqui o mundo todo, é últimos 6 meses, não vai ser cobrado nada fora dessa janela aqui. E, sobretudo, desses últimos 6 meses, a gente pegar os primeiros 3. Por quê? Porque pra frente, geralmente a prova já tá pronta. Então, a tendência é que o que acontece muito perto da prova não seja cobrado. Então, fica com essa dica. Pega a janela dos últimos 6 meses e, dentro dessa janela dos últimos 6 meses, pega os primeiros 3 meses, que a tendência é que saiam mais questões dali. Lembrando que a gente também dá dicas dentro lá da 1, 2, 3 Passei sobre como estudar a atualidade, os melhores professores para você se dedicar ao estudo das atualidades e assim por diante. A matemática do concurso do TJ, ela tende a ser uma matemática mais básica também, mas eu sei que muitos de vocês têm dificuldade nela. Mas é uma matemática mais raiz, menos RLM, mais matemática em si. Cara, em 100 dias dá pra você se dedicar e conseguir ficar bom em uma matemática como essa daqui e fazer uma boa prova do concurso do TJ de São Paulo. E pelo menos pra você não entregar esses 6 pontos aqui. Por quê? Porque pensando que a gente tem uma nota de corte aí que geralmente é alta no concurso do TJ de São Paulo, você tendo 6 questões que você não consegue, entre aspas, se você abandonar a matemática, vai ficar mais complicado para você. Mas se você, pelo menos, se defender na matemática, fizer 4 de 6, fizer 3 de 6 minimamente aqui, cara, você consegue não entregar todos os seus pontos aqui e consegue, compensando com outras disciplinas, ainda ter uma nota justa, uma nota que dá para te colocar numa posição boa para ser nomeado, pensando que a gente tem muita gente que vai ser nomeado, eles devem provavelmente zerar a lista desse concurso. Então, assim, dá para você ser nomeado com uma nota não tão boa em matemática se você tiver dificuldade em matemática, mas você não pode zerar a matemática, você não pode largar a matemática. Então, assim, a tendência é que a gente tenha mais ou menos uma nota como essa daqui sendo uma nota boa, porque a maioria das pessoas tem dificuldade em matemática e eu sei como é. E informática, a gente tem 14 questões. Então, assim, galera, informática é uma matéria para você ficar de olho, são 14 questões, é uma matéria um pouco mais complicadinha também, é uma matéria que eu sei que muitos de vocês têm dificuldade, mas a banca da VUNESP é uma banca mais justa em informática. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade em informática porque, né, fazem prova de informática de outras bancas, ali você chega, tem aquelas cobranças esdrúxulas, aquelas cobranças que a gente, às vezes, é complicado de estudar de fato, mas como a gente sempre tem praticamente todo ano uma prova da VUNESP, se você pegar as últimas provas da VUNESP, der uma olhada e ver o que foi cobrado, a tendência é que a gente tenha mais ou menos a repetição daquilo que foi cobrado nas últimas provas. Então, dá pra gente prever com um certo grau de certeza aquilo que a gente vai ver na próxima prova do concurso do TJ de São Paulo, o que não dá pra falar muito em relação a outras bancas que às vezes dão uma inovada muito grande. Então, não precisa ter medo dessas 14 questões aqui, porque eu sei que às vezes
vezes assusta, mas, cara, você vai precisar se dedicar um pouco mais. Eu garanto que, se você se dedicar, você consegue entregar no dia da prova, pelo menos aí umas 10 a 12 questões de informática também. Eu calculo que seja mais ou menos por aí uma boa nota pra você ficar com uma boa colocação. Em relação ao raciocínio lógico, galera, a gente tem aqui um textozinho aqui gigantesco, mas o que vai cair tá aqui, né? Estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos e sequências. É basicamente isso que vai cair. A gente já tem uma prova bem marcada, assim, a VUNESP já fez várias provas com esse conteúdo, então a gente já sabe mais basicamente o que se cobra. Já são questões muito parecidas, né? Então, assim, se você pegar a forma de fazer as questões da VUNESP, são sempre as mesmas lógicas, os mesmos probleminhas, só muda, assim, o contexto. Você consegue, de fato, fazer uma boa prova, você consegue garantir aí pelo menos umas 8 dessas 10 questões, o que é suficiente para você ter uma boa nota. Você vai precisar se dedicar, principalmente se você tiver mais dificuldade, como algumas pessoas eu sei que tem raciocínio lógico, mas se você se dedicar, se você pegar as últimas provas para resolver, eu tenho certeza que você consegue bem e consegue fazer uma boa nota que te garanta estar pelo menos entre aqueles 1.400 que vão ser convocados para a segunda fase. Como eu falei para vocês, eu considero que essa prova seja bem interessante para dois tipos de pessoas. As pessoas que estão querendo começar a colocar o pezinho na água ali e entrar no mundo dos concursos, porque é uma prova que é um pouco mais direta, é uma prova que não vai te cobrar muito de doutrina, de jurisprudência, é uma prova que vai ser mais direta nas suas cobranças e que tem uma cobrança que é, assim, bem a base para qualquer prova posterior que você for fazer lá na frente, então você vai criar uma base boa para o mundo dos concursos como um todo, e é uma excelente prova também para você garantir uma nomeação. E às vezes você já vem estudando aí há um ano, às vezes você já vem estudando aí há uns 6 meses, e você, cara, não vê perspectiva no concurso que você tá esperando pra fazer, às vezes tá demorando pra sair, ou às vezes você se dedicou a uma prova, tá ali pensando no que você vai fazer aí pro futuro, e você já tem uma certa base e quer garantir uma nomeação. É uma excelente prova porque nomeia muita gente, é um edital que não é tão extenso assim, não tem cobrança de redação, nível médio, e, pô, você tem, já tendo uma base, você tem muito mais chances de ser aprovado se você se dedicar nesses próximos mais ou menos 100 dias que a gente tem até a data dessa prova, beleza? E aí, vai fazer esse concurso ou não vai fazer essa prova? Tá de olho no concurso do TJ de São Paulo? Me diz aqui nos comentários que eu quero saber. E não se esquece também que a gente lá na 123 Passa aí tem cronograma completo para você se dedicar e estudar para essa prova do concurso do TJ de São Paulo nessa reta final. Eu tenho certeza que ele vai ajudar muito você, assim como ajudou os nossos alunos do último concurso do TJSP a serem aprovados nessa prova também, beleza? Vou deixar aqui embaixo um cupom de desconto para vocês que são meus seguidores aqui do YouTube e também vou deixar aqui embaixo a nossa entrevista com o nosso aluno aprovado no concurso do TJ de São Paulo no último edital, para ver se anima vocês a estudarem para essa prova. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.